Olá, hoje a gente vai desvendar o mistério por trás de apenas duas palavras. Como é que a frase mais curta de toda a Bíblia pode ter um significado tão, mas tão profundo e comovente? Bom, é isso que vamos descobrir juntos. Tudo se resume a isso aqui: duas palavras. Um único momento que revela uma profundidade imensa de compaixão e empatia, bem no meio da dor humana. E aqui estão elas. Jesus chorou. É o versículo mais curto, mas olha, talvez seja um dos mais reveladores de todos. A questão aqui não é só o que aconteceu, mas por que esse momento de vulnerabilidade é tão crucial, tão significativo. Para a gente conseguir entender de verdade o poder por trás dessas duas palavras, vamos explorar a história em 4 partes, tá bom? Primeiro, o apelo urgente das irmãs. Depois, o encontro doloroso com o luto. Aí vem o clímax com o Deus que chora. E, por fim, a esperança que nasce além do túmulo. Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa história começa com uma amizade muito forte. Jesus era um amigo bem próximo de Lázaro e das irmãs dele, Marta e Maria. Existia ali uma relação de afeto, de confiança, sabe? E é isso que torna tudo o que acontece a seguir ainda mais intenso. As irmãs, então, mandam uma mensagem urgente para Jesus. E reparem bem no jeito que elas falam com ele, aquele que tu amas. Elas não estão só pedindo uma cura, elas estão, na verdade, apelando para esse laço de amizade, certas de que ele viria na mesma hora. E é aqui que a história ganha uma tensão que ninguém esperava. O apelo delas é urgente, é desesperado. A resposta de Jesus? Esperar. Ele, de propósito, fica onde está por mais 2 dias. Isso já nos mostra algo muito poderoso. O tempo de Deus nem sempre é o mesmo da nossa expectativa humana. E isso nos conecta com uma experiência que, poxa, todo mundo já viveu, não é mesmo? Aquela sensação de esperar por ajuda num momento de crise e o desafio de continuar confiando quando a resposta não vem no tempo que a gente acha que deveria vir. É uma lição sobre confiar num cronograma que é diferente do nosso. Agora, vamos avançar um pouco. Quando Jesus finalmente chega, Lázaro já estava morto há 4 dias. O cenário então está todo preparado para um confronto emocional muito cru com a dor e o luto daquelas irmãs. Marta vai ao encontro dele e as palavras dela são uma mistura de fé profunda com uma dor que rasga a alma. Se tu estivesses aqui, é a dor do "e se", uma expressão que todos nós conhecemos muito bem, cheia de angústia e até uma pontinha de acusação. E então, chega Maria e diz praticamente a mesma coisa. Essa repetição é muito poderosa. Ela mostra como essa dor era compartilhada, talvez até algo que elas conversaram e ensaiaram entre si. Isso torna o sofrimento delas quase palpável. E a reação de Jesus aqui é fundamental. Ele não repreende as duas, não as julga pela dúvida ou pela dor. Pelo contrário, ele absorve aquela angústia. Ele se identifica com o sofrimento delas e acolhe a frustração humana com total compreensão. E essa identificação com a dor humana nos leva direto para o clímax emocional da história, sabe? O ponto central de toda essa narrativa. E aqui estamos, de volta ao versículo. Depois de ver a dor delas, de sentir o peso do luto que estava no ar, a resposta dele é esta. Simples, profunda. Jesus chorou. Esse é o grande ponto de virada. Mas o que essas lágrimas significam de verdade? Elas mostram que ele compartilha do nosso sofrimento, que ele sente empatia pela nossa dor. São uma demonstração de um amor imenso. As lágrimas dele declaram que ele não é um Deus distante, indiferente. E essa compaixão toda não foi um ato isolado. Séculos antes, o profeta Isaías descreveu o Messias exatamente assim: um homem de dores que sabe o que é padecer. As lágrimas dele em Betânia são o cumprimento vivo dessa profecia. E o Novo Testamento reforça essa ideia. A carta aos Hebreus nos diz que temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. A humanidade dele permite que ele se conecte de uma forma genuína com a nossa dor e a nossa fragilidade. Agora, vamos passar do clímax emocional para o clímax da ação. Porque, nesta história, a compaixão divina é seguida de perto pelo poder divino. A empatia abre caminho para a intervenção. Diante do túmulo, quando Marta duvida, preocupada em remover a pedra, Jesus a lembra com toda a calma de uma promessa. Ele coloca o milagre que está para acontecer não só como um ato de poder, mas como o cumprimento de uma promessa ligada à fé. E o milagre acontece numa sequência quase teatral.
Primeiro, a ordem para remover a barreira física. Tirem a pedra. Depois, uma oração, conectando aquele ato ao poder do Pai. E, finalmente, o grito que atravessa a própria morte. Lázaro, sai para fora. E qual é a grande lição disso tudo? Que o mesmo Jesus que chora com quem sofre também tem o poder de trazer vida nova e esperança, até mesmo nas situações que parecem totalmente impossíveis. É uma demonstração de poder sobre o desespero e sobre a morte. Mas a história não termina só com um milagre, não. Ela nos deixa com uma aplicação muito prática. O apóstolo Paulo, mais tarde, nos chama a fazer exatamente o que Jesus fez. Chorai com os que choram. A história não é só sobre receber compaixão. É um chamado para praticar essa compaixão. O que nos leva a esta última pergunta é uma provocação para a gente refletir. Se o divino não foge da nossa tristeza, mas mergulha nela, como é que nós devemos, então, compartilhar da tristeza dos outros? É um desafio que ecoa muito, mas muito além dessa história.